E aí pessoal, a gente está aqui na Febrava 2025, stand da Embraco. Quero te apresentar o Jackson, tá? Ele é engenheiro de aplicação da Embraco. Ele me convidou para a gente dar uma olhada nesse compressor inverter em acrílico aqui. A gente vai ter a oportunidade de ver ele funcionando, alterando a rotação, vai ser bem legal. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, Febrava 2025, né? Estou com o professor Ricardo aqui. Então hoje a gente tem a oportunidade, a gente tem um compressor aqui acrílico, tá? Um compressor da linha FMF, tá? A gente vai fazer uma demonstração aqui para ver como é que ele trabalha, né? Como é que ele varia a rotação, tá? Como é que é o funcionamento dele, tá bom? Vamos lá? Então, compressor FMF, tá? Esse aqui é um FMFT 213, tá? Um inversor de 500 watts, tá? Pessoal, uma informação sempre importante, né? A gente vai energizar ele aqui, tá? Energizamos o inversor. Tá? Pessoal, inversor energizado não quer dizer que o compressor vai ligar, tá? Isso é uma informação bem importante, tá? É importante você saber, né, como que o refrigerador conversa com o inversor de frequência, né? A gente tem 3 modos de acionamento básicos lá: drop-in, frequência e serial, tá? Então é o seguinte, inversor energizado, o compressor continua ligado. Vamos fazer agora a gente vai injetar aqui um sinalzinho de frequência, tá? A gente vai simular, né, um sinal de frequência, né, que um controlador de temperatura, um controladorzinho digital, manda para ele ligar, tá? Um sinalzinho de frequência, um sinalzinho DC. Vamos lá? Então aqui a gente está energizando, tá pessoal? Isso aqui é um dispositivo de bancada, tá? Vamos selecionar o modo de acionamento aqui de frequência, tá? E feito isso, ele já vai mandar uma frequência aqui para o compressor, tá? Isso vai fazer com que ele parta, ok? Pessoal, ele é um motor de 4 polos, tá? 4 polos, tá? A rotação desse compressor aqui, ele trabalha de 1.800 RPM até 4.500 RPM, tá? Essa frequência de 60 Hz aqui quer dizer que ele vai trabalhar em 1.800 RPM, tá? Eu tenho aqui, a gente tem aqui um estroboscópio, tá? Uma lanterna estroboscópio. O que é isso, pessoal? Tá? É uma lanterna na qual, quando, né, essa lanterna aqui piscar na mesma frequência que o motor está trabalhando, a gente vai ter a impressão que ele está parado, tá bom? Aqui, ó. A gente sabe que o motor está trabalhando, mas quando a gente aponta a lanterna, a gente tem a impressão que ele está parado, tá? Isso revela a velocidade com que ele está trabalhando, tá? Aproximadamente aqui 1.800 RPM, tá? Professor, por favor, passa essa frequência aí para 70 Hz, tá? 70 Hz, né? Considerando aí um fator de 30, só girar sentido horário. 70 vezes 30, tá? Que é o fator aí de conversão, são 2.100 RPM, tá? Eu não mexi na lanterna aqui, tá? Ela continua aqui setada para aproximadamente 1.800 RPM. Aí a gente já tem a impressão que ele não está parado, tá? Eu vou tentar identificar agora qual que é a rotação que ele está trabalhando, tá? Então eu estou mexendo aqui na lanterna, tá? Pronto, já conseguiu ter a sensação que ele está parado, tá? Vamos ver agora que rotação que ele está trabalhando. 2.104 RPM, tá? Que legal, cara. Tá, pessoal? E assim ele vai até 4.500 RPM, tá? Compressor inverter da Embraco, propano, tá? Inversor de frequência bivolt, 127, 220, 50, 60 Hz, tá? Topa qualquer parada. Legal, legal. Daqui a pouco está começando aqui o treinamento sobre compressores inverter. É o Jackson que vai estar dando esse treinamento, tá? A gente vai acompanhar, tá bom? E vamos deixar na sequência aí os melhores momentos. Valeu? Um abraço, obrigado, pessoal. Valeu. Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E você já viu aí, certo? A demonstração, né, de funcionamento do compressor inverter com variação de velocidade. E agora a gente vai ver o treinamento, pelo menos os melhores momentos do treinamento, tá bom? Peço perdão pelo áudio, tá? A gente tentou melhorar ao máximo o áudio, mas a Febrava estava apinhada de gente, então tinha muito barulho externo, tá? Vou melhorar da melhor forma possível o áudio. Então você que não teve oportunidade de estar na Febrava 2025,
certo? Porque não estava em São Paulo ou por qualquer outro motivo. Fica aí com esse treinamento, tá legal? Quem ministrou o treinamento então foi o engenheiro da Embraco, o Jackson, certo? Inclusive eu participei, assisti esse treinamento, muito legal. Bom, fica aí, tá? E depois eu tenho mais algum recado para você, tá bom? Até daqui a pouco. Tá bom? Sobre a Embraco, então, deixa eu me apresentar oficialmente. Meu nome é Jackson Carnop, sou engenheiro de aplicação da Embraco, trabalho na Embraco há um pouquinho mais de 12 anos, tá? Hoje eu estou na área comercial, né, como engenharia de aplicação. Mas antes disso, né, cerca de 9 anos, eu trabalhei no laboratório de aplicação da Embraco, tá? Um laboratório que a gente desenvolve sistemas de refrigeração e soluções, né, unidades condensadoras seladas, para os nossos clientes, tá? Tanto do segmento doméstico quanto do segmento comercial. Sobre a Embraco, pessoal, Embraco, né? O nome vem de Empresa Brasileira de Compressores, tá? Foi fundada em 1971, em Joinville, Santa Catarina. Tá? Tem um pioneirismo tecnológico, tá? Em lançamentos de novos compressores, né? Desde 94 aí, a gente já produz compressores para R600, né? Normal que naquele momento o mercado nacional não aderiu a compressores R600, isso veio acontecer em 2014, 15, nessas épocas aí, tá? Como a gente está falando de compressor inverter aqui, tá? Uma curiosidade aqui, pessoal. A gente fabrica compressor inverter desde 1998, tá? Então são 26, 27 anos aí já no mercado. Da mesma forma, né, normal que o mercado nacional também não aderiu a isso, tá? Falando um pouquinho aqui, ainda nos anos 2000, né, a gente começou a fabricar unidades condensadoras, então a gente foi um pouquinho além do compressor, né, buscando oferecer para os clientes soluções mais completas, né, como unidades condensadoras, né, posteriormente unidades seladas. Tá? Em 2003, fabricação de inversores também na planta de Joinville. Em 2011 ali, um reposicionamento de marca, onde veio o slogan ali da Embraco para a região. Tá? E em 2019, a Embraco foi adquirida pela Nidec. A Nidec é um grupo japonês, tá? A Nidec é um grupo bem grande, com mais de 300 empresas no segmento, no seu quarto. A Nidec nasceu com a fabricação de motores de precisão, tá? Motores para impressoras, scanners, né? Esse tipo de motores de alta precisão, servomotores, né? Para equipamentos CNC. E fala mais uma curiosidade, né, pessoal? Quem tiver um iPhone no bolso, tem um motorzinho na linha aqui no bolso e nem sabe, tá? A gente tem 100% do share da Apple. Então, todos o Vibracal, né, o dispositivo que faz a vibração do telefone ali, é da Nidec. Tá? Uma curiosidade. Né? Então, com isso, em 2023, um novo reposicionamento da marca, tá? Com o slogan Think Ahead. E no ano passado, né, a gente já tinha compressores, unidades condensadoras, unidades seladas, a gente veio com um pacote de eletrônica aqui também, controladores de temperatura, né, e motores eletrônicos para ventiladores. Tá? O propósito dessa solução aqui, pessoal, é integrar, né, fazer com que o controlador controle não só o inversor, não só o compressor e inverter, mas também a velocidade dos ventiladores também. Tá? Principalmente para o mercado que tem aí exigências energéticas mais acirradas, tá? Especificadores como Unilever, Heineken, Coca-Cola e por aí vai. Aqui a distribuição geográfica das nossas plantas, tá? Joinville é a principal fábrica de Embraco hoje, tá? A gente tem capacidade produtiva de 20 milhões de compressores por ano. Tá? Então é a principal fábrica de compressores e o departamento, não todo, né, mas o principal departamento de desenvolvimento fica localizado também em Joinville. Tá bom? Falando um pouco sobre a tecnologia inverter, então, o que a gente tem aqui, pessoal? O compressor móvel, de velocidade fixa, né? Sempre vai ligar e desligar, sempre na mesma rotação. O compressor inverter sempre vai estar acompanhado aí de um inversor de frequência. Tá bom? Uma plaquinha eletrônica aqui para conseguir fazer o controle lá da rotação e, consequentemente, da capacidade de refrigeração. Aqui, pessoal, o comportamento, tá, de um compressor on-off. Tá? Apesar disso aqui ser simples, tá? A gente escuta algumas coisas no sentido de que o inverter, né, o full motion, ele não desliga, liga, desliga, como é que ele faz? Aqui na esquerda de vocês, como compressor convencional, ligando e desligando sempre na mesma rotação. Né?
o dia mais frio, né? Liga, é normal que o tempo de compressor ligado seja menor. No dia quente. Dia quente também vai ligar, vai desligar, mas o tempo de compressor ligado tem que ser maior. Tá? Os limites tecnológicos que a gente tem aqui, com compressores convencionais, compressores normais, a gente não consegue melhorar nível de ruído. Tá? Estabilidade de temperatura também é um desafio. E consumo de energia, né? A gente já está no osso. A gente não consegue fazer compressores da tecnologia NOF mais eficientes do que a gente tem hoje. Tá? A gente encarece demais o produto para melhorar a eficiência. Compressor inverter, como é que ele funciona? Liga, desliga, né? O que a gente procura fazer aqui? Né? Seja o controlador lá de frequência, o serial, ou seja, né, a inteligência, que a gente vai falar um pouco depois, né, o drop-in, tá? O inversor sempre procura fazer o compressor trabalhar em baixas rotações. Tá? Para que isso? Para diminuir o nível de ruído, tá? Melhorar a estabilidade de temperatura, tá? E naturalmente também melhorar o consumo energético, a eficiência energética do produto. Mas o comportamento é esse. Dia frio, vai ligar e vai desligar. A diferença é que ele vai fazer isso em rotações bem baixas. Um dia mais quente, também vai ligar e desligar com rotações intermediárias. Tá? Mediante uma reposição de carga, uma abertura de porta, existe uma inteligência, seja no controlador, seja no software embarcado aqui no inversor. Ele vai perceber, né, essa variação de carga térmica através da corrente que ele está medindo constantemente e vai reagir subindo a rotação, fazendo com que ele baixe a temperatura mais rápido. Tá? Pessoal, compressor, né? Uma outra vantagem, outro benefício aqui. Compressor inverter, tá? Ele tem um motor com enrolamento trifásico, então são 3 bobinas. Tá? A tensão de trabalho desse compressor, na sua grande maioria, é 230 volts. Tá? 230 volts. E quem faz a mágica acontecer é o inversor de frequência. Tá? Aqui a gente tem uma saída, né, de 230 volts compatível com o compressor, né? E com uma faixa de frequência que vai fazer controlar a rotação lá do compressor. Mas a tensão de entrada aqui nesse caso, pessoal, é 115, 107 ou 220, 240, 50 ou 60 Hz, tanto faz. Tá? O inversor, tanto faz. O inversor tem uma eletrônica embarcada que cria a tensão de barramento lá de 230 volts que vai conversar com ele. Então por isso que as frias agora estão vindo 110, 120. Por isso que isso permite com que as montadoras façam equipamentos por volts. Inversor de frequência. Exatamente. O inversor faz esse trabalho. O inversor cria essa tensão de barramento para conversar com o compressor. Tá bom? E aí, pessoal, o que a gente tem de diferença aqui, né? Compressor on-off, né? Ou ele vai ser 127 ou ele vai ser 220. O que a gente garante aqui é que ele opere com mais ou menos 10% da tensão nominal. Então, se a gente pegar um compressor 220 como exemplo, né, a garantia que ele vai operar é entre 198 e 242 volts. Então, a gente pega o inverter, a gente consegue fazer ele funcionar de 90 até 264. Isso traz uma robustez muito maior, principalmente em regiões onde a qualidade da energia elétrica não é tão boa. Tá? Outro benefício, pessoal, compressores on-off, a gente procura dimensionar e produzir para que eles tenham uma vida útil de pelo menos uns 15 anos. Tá? Lembra que eu falei que o inverter, a tendência é que ele trabalha em rotações mais baixas. Tá? O compressor de inverter, seja on-off, ele é uma bomba de fluido refrigerante, uma bomba de vapor. Tá? Então tem kit mecânico aqui, inclusive a parte mecânica é muito parecida. Tá? Mas pelo fato de poder trabalhar com rotações mais baixas, né, desde que o produto seja bem dimensionado, ele vai operar em rotações mais baixas e isso deve prolongar a vida útil do compressor. Tá? Resfriamento mais rápido. Da mesma forma, é um produto bem dimensionado, né, na qual a gente tem sobra de capacidade, né, por parte do compressor, mediante uma reposição, né, um abastecimento de carga, tá? Ele vai conseguir baixar a temperatura do compartimento mais rápido. Tá? Pessoal, para a nossa geladeira em casa, talvez esse recurso aqui não seja talvez tão importante. A gente chega, né, no final do dia, né, com as compras lá do mês, da semana, coloca na geladeira e outro dia que o vai estar frio. Né? A gente não fica olhando para aquilo. Mas imagine um estabelecimento comercial, né, um bar, um restaurante, né, alguém que vende bebida, né, água, refrigerante, cerveja. E
né, fecha o estabelecimento, né, no final do dia, no outro dia de manhã ele tem que reabrir, né, para continuar vendendo bebida gelada. É um recurso bem importante. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem, né, de novo o comportamento de um produto, né, do off versus do inverter aqui, tá? E aqui a gente entra na questão de eficiência energética, tá? Eu sempre procuro fazer, vocês estão me ouvindo bem? A gente sempre procura fazer uma analogia do compressor inverter com um carro de câmbio manual, tá? Vamos lá. O carro de câmbio manual, ele vai andar 100 por hora lá na quinta marcha, né? Tudo certo? Ele também vai andar 100 por hora na terceira marcha. Tudo bem? Vai forçar um pouquinho, mas ele também vai dar. Só que o consumo de gasolina, o consumo de combustível vai ser diferente. Em qual marcha que ele vai economizar combustível? Na quinta, né? Todo mundo concorda. Por quê? Menos rotação. Rotação mais baixa? Rotação mais baixa. Pessoal, tem um kit mecânico aqui, né? É uma bomba de vapor e um kit mecânico. Quanto maior a velocidade, maior o vazamento. Tá? Se ele consegue rodar suave, esse vazamento é menor, a eficiência energética, né? A eficiência do ciclo, né, volumétrico vai ser melhor. Ele vai produzir o mesmo fio gastando menos. Tá? Essa é a analogia que a gente sempre busca fazer, né, e costuma funcionar. Tá bom? Ao mesmo tempo, né, além de mais eficiente, ele é menos ruidoso. Tá? Numa conversão de um sistema on-off para outro sistema inverter, a gente costuma ganhar 5 decibéis de potência sonora. Tá? Vamos usar os vizinhos aqui como exemplo. Pessoal, se eles estiverem produzindo 100 decibéis de potência sonora, tá? Se a gente tiver mais uma cópia dessa galera do ramo, tá? A gente teria 103 decibéis. Tá? Então, assim, se a gente dobrar a fonte de potência sonora, a gente aumenta em 3 decibéis. Tá? É mais ou menos essa relação. Então, uma numeração aqui, né, a gente estaria falando de reduzir mais a metade. 5 decibéis corresponde a quase o triplo da potência sonora. Por isso que ele é tão silencioso. Tá? Menos vibração. Depois, pessoal, depois aqui a gente tem um inverter aqui, tá? De uma demonstração, aqui um compressor de acrílico. E a gente vai fazer, ele é um compressor funcional, tá? Então a gente vai fazer a demonstração aqui no final. A gente vai ligar ele e a gente vai ver como é que ele funciona, tá? A gente vai brincar um pouco, vamos variar a rotação dele, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, talvez o ponto mais importante. Se vocês não decorarem isso aqui, não tem problema, mas é importante que vocês saibam que isso aqui existe. Tá? Isso aqui é crucial para um diagnóstico. Tá? A gente vai falar de 3 modos de acionamento do compressor. Tá? Pessoal, voltando aqui, né? Isso aqui é um compressor funcional. Está aqui um inversor de frequência. Eu vou ligar ele na tomada, vou energizar ele. Tá? Inversor energizado não quer dizer para ligar o compressor, tá? Não me deixe mentir aqui, mas aí tem um LEDzinho verde piscando. Tá? Fica de olho aí. Ó. Acho que a régua não vai ligar. Tá ligado, pessoal? Pode confiar. Depois a gente vai ligar ele, tá? Mas... Não, vai piscar a cada 30 segundos, tá? Uma interação normal vai piscar a cada 30 segundos. Vamos continuar aqui, pessoal. Sei que vai ter dúvida, vamos guardar as dúvidas para o final, tá? Eu devo terminar aqui às 4h40, então a gente vai ter uns 15 minutos aqui para tirar dúvida, tá? Compressor, né? Inversor energizado não quer dizer que vai ligar o compressor. Ele está esperando, né? Ele está esperando uma informação do refrigerador para ligar ele. Tá? Quem faz isso aí é o termostato. Tá? Vocês lembram que a gente fabrica isso aqui desde 1998? Pessoal, naquela época não existia placa eletrônica da geladeira? Não tinha. Era luz e um termostato. Não tinha mais nada. Então, o que a gente procurou fazer naquela época foi, né, proporcionar, né, o compressor inverter, né, para esses fabricantes, né, que seja uma mudança fácil. Né? A gente, né, criou esse modo, né, de acionamento chamado drop-in. O que é isso? Na prática, aqui, pessoal, a gente pode usar um controlador com uma saída relé ou um termostato mecânico com, né, um contato relé, um contato seco, para acionar ele. Nesse caso aqui, a gente energiza o inversor, né, neutro, fase e terra, tá? E aí a fase vai para o termostato e o retorno vem no trilho de drop-in.
Tá bom? Então, nesse caso, a gente está esperando, se a gente for medir a tensão desse sinal, a mesma tensão da fase, né? Ou 220 volts, ou 127 volts. Tá bom? Então, o acionamento drop-in vai para o termostato, volta, e esse é o sinal que está mandando ele ligar. Tá bom? Segundo modo de acionamento, tá? É a frequência. Eu estou falando aqui que é uma conexão aqui de 2 fios, tá? Aqui, pessoal, tá? É um conectorzinho de 2 vias. Nesse caso aqui, a tensão, né, desse sinal aqui é uma tensão DC baixa, geralmente 5 volts, tá? E a frequência desse sinal aqui que vai determinar a rotação que ele vai trabalhar, tá? Vamos voltar um pouquinho. Lá no caso anterior, lá no drop-in, tá? Quem determinava a rotação que o compressor ia trabalhar é o próprio inversor, tá? No caso de frequência aqui, quem determina é o controlador de temperatura ou a placa do refrigerador, tá? Até porque ele tem mais recursos, né? Ele não está olhando se a porta está abrindo, né? Tem um sensorzinho aqui na porta, né? Ele está olhando para a temperatura do compartimento, então ele tem condições de responder de forma mais rápida, tá? Nesse caso, a gente costuma dizer que o inversor, né, o compressor, eles são escravo do controlador ou da placa do refrigerador. Ele só obedece, tá bom? Sinalzinho DC, 5 volts, a frequência que vai determinar a velocidade do compressor. Serial, pessoal, é muito parecido. O que muda aqui, né, que ao invés de um sinal de frequência, e a gente tem uma comunicação digital aqui, né, a gente tem um RS232, né, é um RX, um TX e um GND. Então é uma informação que vai um aterramento e um GND que volta. Uma informação que vai, um aterramento e um retorno. Nesse caso aqui, né, é uma comunicação bidirecional, a gente chama. Por quê? O controlador manda a informação, né, ele obedece ou tenta obedecer e ele tem condições de dizer para o controlador se ele conseguiu ou não, se tem alguma coisa de errado. Tá? E essa informação pode ser traduzida em algum alarme, por exemplo. Tá? Desses 3 modos de acionamento que eu falei, drop-in, frequência e serial, tá? Isso aqui existe, né? Esses 3 modos existem para o nosso portfólio de compressores da linha comercial, em propano, tá? Inclusive, muitos dos nossos inversores são bivolt, bifrequência, e eles têm os 3 modos de acionamento aqui, tá? Drop-in, frequência e serial, tá? Quando a gente vai para o mercado doméstico, tá? As geladeiras domésticas, a gente tem alguns inversores menores aqui, tá? A gente não tem toda essa versatilidade. Mercado doméstico, ou ele vai ser drop-in, ou vai ser frequência, tá? Muitos já vão ser bivolt e bifrequência, tá? Mas o modo de acionamento a gente tem que entender para conseguir selecionar algum inversor, se for o caso. Ok? Identificando falhas, aqui vou falar, pessoal, como é que a gente pode identificar falhas. Tá? A gente tem aqui 3 inversores, tá, da linha comercial: 1000 watts, 500 watts e 240 ou 400 watts. Tá? O encapsulamento dele é o mesmo. Todos esses 3 aqui, né, esses 2 aqui, eles têm os 3 modos: drop-in, frequência e serial. Esse aqui ele tem drop-in e frequência ou drop-in serial. Tá? Todos esses aqui, eles têm esses flashes aqui, tá? Que podem apontar algum problema. Tá? Na prática, né, só voltando aqui mais um pouco, compressores da linha doméstica, acho que nem todos, alguns têm, alguns não têm, e não tem como saber. Tá? O LED é um componente SMD bem pequeno. Tá? Então, é uma situação que você tem um problema, o refrigerador não está funcionando, né? E você não tem certeza, você não vê no flash, mas você também não tem certeza se o flash está lá para piscar. Tá? O ideal é seguir os passos seguintes para conseguir diagnosticar melhor o problema. Tá? Compressores comerciais, todos eles vão ter os LEDs. Inversores da linha doméstica, nem todos. Alguns têm, alguns não têm. A sequência é a seguinte: um flash em 30 segundos, que ninguém está buscando aqui, alguém viu? Né? Um flash operação normal, não tem problema nenhum. 2 flashes, tá? Pessoal, algum problema de comunicação, tá? Ou tem uma via interrompida, o controlador não está configurado de forma correta, tem algum problema na comunicação entre o refrigerador e o inversor.
3 flashes, aí já são vermelhos, aí começa a ficar vermelho aqui, aí começa a apontar mais problemas. 3 flashes, problema no inversor, tá? Ele está dizendo para vocês, pessoal, tem uma chave queimada, eu estou danificado. Não vai dar para ele. 4 flashes, ele aponta algum problema no compressor. Ok? Pessoal, como é que a gente faz isso? Vamos fazer um passo a passo aqui para diagnosticar problemas. Primeiro, verificar se ele está energizado. Lembra, pessoal, que aqui a gente energizou ele e ele não ligou. É só para verificar se ele está em alimentação. Se não tiver, né, confere, né, como que é a ligação elétrica do refrigerador com ele, e essa ligação pode estar interrompida. Segundo, é entender qual que é essa lógica de controle. Por isso que eu botei bastante ênfase nesse assunto, tá? Porque é importante vocês entenderem isso. Se você não entende como o refrigerador conversa com ele, vai prejudicar o diagnóstico. Tá? Pessoal, dando tudo certo por enquanto, terceiro passo é verificar a conexão elétrica entre o inversor e o compressor. Tá? Tem um cabo aqui dentro tem um conector, tá? E aqui, né, esse cabo, né, o fusite, ele está conectado no terminal do compressor. Tá bom? Verifique, né, cabo eventualmente rompido, né, mordido, tá? Então pode ter algum problema de conexão elétrica aí. Se tiver tudo certo, o próximo passo é a gente medir a impedância do motor, né? Tá? São 3 terminais e lembra que se trata de um enrolamento trifásico, tá? Então a impedância entre as bobinas é a mesma, tá? Diferente do on-off. Vamos recapitular o on-off. Aí a gente tem uma bobina de partida, né, e uma de margem, né? Aí vamos lá, vamos chutar aqui alguns valores. A gente tem 5 ohms aqui e 10 ohms aqui, né? E aí quando a gente mede aqui embaixo tem 15. Tá? No inverter é diferente. É 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Igual, tá? 10 ohms eu estou usando como exemplo, tá? Pegar essa informação é importante verificar o datasheet do compressor, tá? Pessoal, feito tudo isso, né, vamos tentar forçar a partida dele, não é aquela partidinha direta, tá? Se fizer isso, já era o motor, tá? Lembra que aqui a gente é um motor trifásico, então a gente está esperando um sinal de tensão trifásica que vai partir ele. Se fizer a partidinha direta, já era, vai perder o compressor, e vai desmagnetizar o motor. O motor do compressor trabalha com ímãs permanentes, tá? Feito isso, se a gente induzir um campo magnético que ele não está esperando, a gente vai desmagnetizar esses ímãs. E a gente vai perder o compressor. Tá? Feito tudo isso, vamos garantir que ele está energizado e vamos injetar um sinal de controle ali. Tá? Seja frequência, seja drop-in, seja serial. Tá? Feito isso, pessoal, aí a gente tem que observar se ele tenta partir, tá? Se ele está eventualmente trancado, se ele tenta partir e não consegue. Tá? Se ele parte e faz algum ruído, tá? Pode caracterizar uma válvula rompida, uma junta. Se você está fazendo algum ruído anormal. Se ele está comprimindo ou não está comprimindo. Tá? Se você identificar alguma coisa nesse sentido, problema no compressor. Se ainda assim ele nem tentar partir e não der nenhum sinal, tá? O maior indicativo é que o problema está no inversor de frequência. Tá? Pessoal, a taxa de falha de compressores inverter, tá? É baixa, bem baixa comparado ao novo. Tá? A gente está falando de um quarto aí. Tá? O mesmo produto que quebra 4% de um cliente, o mesmo produto inverter ele quebra 1%. Tá? Mas quebra? Acontece. Sim, pode acontecer. Ainda assim, pessoal, de cada 5 casos que vocês encontrarem com um problema aqui, tá? Problema no compressor ou no inversor, 4 vão ser no inversor e só 1 no compressor. Tá? Por que acontece isso, pessoal? O inversor de frequência está exposto à rede elétrica. Lembra que a gente falou antes que a gente tem uma faixa, né, de trabalho muito maior, né? Mas, pessoal, não tem milagre. Pegou fora daquilo e vai danificar. Tá? Por isso que ainda assim, né, se a gente olhar para o conjunto, é normal que o inversor, né, fale mais do que o compressor. Bom? Sobre manutenção de inverter, tá, pessoal? Aqui, falando aqui um pouco de dicas, né, sobre manutenção, troca, reparo. Pessoal, sempre buscar fazer isso em um lugar adequado. A gente sabe que eventualmente, né, a gente está na cozinha do cliente, né, um ambiente pequeno, é ruim de tirar o refrigerador. Se for fazer manutenção lá, tudo bem, faz. Mas aqui o apelo é pela segurança, tá? Os nossos projetos de compressores inverters para a linha doméstica são IR600. Para a linha comercial são micropano. A gente está falando de 2 fluidos inflamáveis aqui. Se é inverter,
a grande chance de que ele utilize um desses dois fluidos. Então, o zelo aqui é pelo seguinte: despejam esse fluido em um lugar ventilado. Tá? Válvula perfuradora, mangueirinha para um lugar ventilado. Não concentrem esse fluido, né, num lugar confinado, é perigoso. Aqui é a segurança de vocês. Depois, pessoal, trocou o compressor, né? Brasagem, solda, tome cuidado. Troca o fio do secador. Tem que fazer vácuo até pelo menos aí uns 500 microbar. Tá? Feito isso, pessoal, respeitar a carga de etiqueta do produto. Vamos aplicar a carga. R600, a gente está falando de produtos com 35, 38, 42 gramas. Então a massa de carga é muito pequena. Né? Se a gente pegar essa massa de carga mais ou menos 5 gramas, a gente está falando de mais de 10% de variação de carga. A determinação de carga de qualquer fabricante, tá? Consul, Brastemp, Electrolux, a determinação de carga de refrigeradores domésticos é a cada 2 gramas. 2 gramas a mais ou a menos, elas mudam a performance do produto. Tá? Então, 2 gramas a gente está falando de uma tolerância grande. Utilizem balança de precisão, tá? Isso é fundamental. Equipamentos com R600, pessoal, né? Fez o processo de troca do produto, troca do compressor, aplicou a carga, o produto está funcionando, e aí a gente vai lá e tira a conexão, né, do manifold, está tudo resolvido. O Pix está na conta. Tá? Pessoal, não, cuidado aqui para o R600. Tá? R600 tem uma característica diferente de todos os outros fluidos. Né? No refrigerador doméstico funcionando, né, em funcionamento ligado, né, a pressão da linha de baixo, né, evaporador, linha de sucção, carcaça do compressor, né, tubo de processo, válvula cheirada, tudo isso está trabalhando abaixo da pressão atmosférica. Né? Está trabalhando em vácuo, né? Esse termo que o pessoal usa. Aí, pessoal, a gente vai lá e tira a conexão, né? E aí, em vez de vazar, né, que está abaixo da pressão, ele vai aspirar. E aí foi o processo de vácuo, foi o filtro, e uma semana depois o cliente está ligando de volta porque o refrigerador não está gerando mais. Tá? Como é que a gente sai disso, pessoal? A gente tem que sair dessa condição. A gente tem que desligar o produto. Desliga o produto, as pressões equaliza positivo, espera 5 minutos, pessoal. Nesses 5 minutos aí vai salvar uma manhã de retrabalho de vocês. Tá? Espera 5 minutos, essa pressão vai equalizar positivo, aí a gente tira a válvula, né, tira a conexão da válvula cheirada, a gente vai perceber que vai vazar um pouquinho e aí está tudo certo. Esse pouquinho não é problema, que vaza. Se esse pouquinho entra, né, no formato de ar, essa bolha de ar ela vai circular e vai dar problema. Cedo ou tarde vai dar problema. E a impressão que vocês vão ter não é no momento, porque o produto está, né, o produto já esfriou, o condensador está quente, o evaporador está gelado, né, ele está ciclando, mas essa bolha ela vai circular. E às vezes depois de 3, 4 dias, uma semana, essa bolha vai ser aspirada pelo compressor, ela vai para o condensador e quando ela chegar no capilar, ela vai destruir. Tá bom, pessoal? Né, eu dei um mau exemplo aqui, né? Colocando a mão aqui, né, pessoal, isso aqui não se faz. A gente está falando de uma placa eletrônica, tá? Com conexões aqui, frequência e serial, tá? Esses terminais aqui, pessoal, estão ligados aqui no chipset do inversor de frequência, que é um componente sensível, né, que trabalha com níveis de tensão de 3.3, 5 volts, tensão baixa, tá? Então, estática, né? Não façam isso aqui que eu estou fazendo, né? Estou dando um mau exemplo aqui para vocês não repetirem. Pessoal, se conseguir, utilize uma luva ou no mínimo evitem o contato com os terminais, tá? Isso já ajuda muito, não paguem para ver. Tá? Pessoal, como identificar que um compressor, né? Como identificar um código de um inversor de frequência, né? Todos os nossos códigos vendáveis aqui nesse comércio, aqui com 51, 930, 940, 950, tá? Esse código aqui que vocês têm que levar para a revenda e dizer, ó, eu quero um inversor desse código aqui. Aí ou a revenda vai vender para vocês, né? Ou ela vai dizer, ó, peraí, esse inversor aí, a gente tem informação da Embracon, tá? Que tu pode usar o outro. Tá bom? Mas sempre naturalmente com a nossa orientação. Deixa eu falar um pouquinho, pessoal, mercado de reposição, tá? Cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente lançou o EMR, tá? O Embracon para reposição. Tá? Compressores on-off lá, que vieram para padronizar, né, o mercado de reposição. Tá? Existe na versão R34, R600, tá? Propano está vindo aí.
E assim, pessoal, isso foi bom para a gente, né, em termos produtivos, foi bom para as lojas e eu acredito que é bom para vocês também, porque a gente padroniza o mercado de reposição. Então a gente tem um produto, né, um compressor que vai substituir diversos modelos. Aí isso é padronização, você tem mais disponibilidade. Tá? Para a linha FMS, ou o carinhoso Baby, como foi batizado aí, tá? Pessoal, a gente tem diversos modelos Baby nas montadoras. Tá? A gente tem um modelo que a gente está trazendo aqui, né, em primeira mão, que é o FMR, tá? É o FMS para reposição. É um compressor inverter, pequenininho, tá? Pessoal, ele tem 3,5 kg o compressor, se colocar o inversor dá 3,7 kg, tá? Que vem para ajudar, né, a difundir aí o mercado de compressores inverters para o segmento de domésticos. Tá? Versões bivolt, tá? E eu vou falar aqui de um modelo de compressor, um compressor e 2 inversores, tá? A partir do começo do ano que vem a gente vai ter um inversorzinho universal. Vocês já vão entender as diferenças aqui. Pessoal, interrompi só por um instante a apresentação, a gente vai voltar. É uma apresentação riquíssima, mas também é importante a gente lembrar que 40 minutos é pouco tempo para a gente esgotar um assunto tão amplo e tão importante quanto a tecnologia inverter, tá? Esse é um tema que tem transformado o mercado de refrigeração. Esses dias, inclusive, eu contei para vocês que eu estive em uma loja de revenda, né, de geladeira, se não me engano, Casas Bahia, se não me engano não, com certeza, Casas Bahia. E curiosidade de técnico de refrigeração, todas as geladeiras que tinha lá, à mostra, todas elas eu tive a curiosidade, todas elas nós que davam para a gente ver a parte de trás da geladeira, eu dei uma olhada e percebi que todas, sem exceção, estavam vindo com compressores inverter. Então é um tema que realmente vai transformar o mercado de refrigeração e que exige preparo do técnico para lidar com esses novos desafios. Então eu quero fazer um convite para você que quer estar preparado para essa tecnologia. Estou deixando o link na descrição aqui do Portal Refrigeração, portalrefrigeração.com. Entra no link que está aqui embaixo, se inscreve no nosso curso, tá bom? É o curso completo de refrigeração e tem um módulo de inverter, onde a gente mergulha nesse assunto, tá certo? Como diagnosticar defeito, como fazer a substituição, tudo ali sobre tecnologia inverter, para que você esteja preparado quando esse monte de geladeira que está sendo colocado no mercado começar a aparecer aí na sua oficina. Beleza? Link na descrição. Outra coisa, e você que não sabe nada, certo? Pode vir também que a gente começa do zero absoluto, para você entender mesmo, e à medida que você vai assistindo às aulas, você se torna um profissional altamente qualificado. Legal? Link na descrição, valor muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. E você que já é profissional, vem também, tá bom? Não fica para trás, beleza? Link na descrição. Bom, vamos continuar então aí com o treinamento. É um compressor que tem, né, um nível de eficiência relativamente alto, aí até 1.9 watts por watt, né? Se a gente falar de potência de refrigeração, é um motor de 1 mono até 1/4 de HP, tá? E vai substituir modelos com os deslocamentos 7, 9 e 11 centímetros cúbicos, sabe? O deslocamento volumétrico do compressor. Pessoal, toda essa lista aqui de compressores aqui, ó, FMS é a família, A, D, Y, U é o nível de eficiência, 7, 9 e 11 é o deslocamento. Toda essa lista de compressores ali ela poderá ser substituída pelo FMR 711C, tá? O que é isso, pessoal? Na prática é um compressor intermediário entre o 9 e o 11, tá? Que vai poder substituir todos aqueles modelos. Tá? Um compressor e 2 inversores. Lembra que eu falei antes que a linha doméstica existe um inversor drop-in, né? Só existe o controle drop-in e só existe o controle serial, frequência, perdão. Drop-in e frequência. São esses dois modos que a gente vai encontrar nas geladeiras domésticas, tá? E é isso que vocês precisam entender para poder fazer um reparo. Tá? O drop-in pode estar lá em cima e a frequência aqui embaixo. Tá? Então a gente está falando de um compressor e 2 inversores. Tá? A gente só precisa entender
como que é o acionamento, como que o refrigerador conversa com o inversor de frequência. Tá bom? Bivolt e bifrequência. Então, independente da região que vocês estão, 127, 220, pode usar. Tá? Aqui, pessoal, isso aqui, né, a gente está antecipando a informação aqui. Isso aqui eu entendo que já é bem padronizado, tá? Mas, no final das contas, né, vocês vão administrar 2 inversores aí na mochila, tá? A partir do ano que vem, vocês vão administrar só um, tá? Vai ser um inversor, ele vai ser um pouquinho maior, tá? E ele vai ter as 2 comunicações aqui, drop-in, vai estar esperando o sinal de intenção, ou frequência, ou um ou outro, tá? Então a gente vai padronizar também o inversor bivolt de frequência, né? Nem preciso falar. Tá bom? Pessoal, o FMS, tá? É o Bacon aí, ele tem uma característica um pouco diferente. Então, é uma plataforma pequena, reduzível, tá? Compressores da linha inverter, a gente sempre tem um desafio muito grande de eliminar ressonâncias, tá? Ele tem um baixo ruído, mas ele pode ter frequências de ressonância. O compressor off é fácil, né? Ou ele está desligado, ou ele trabalha em 3.600. O inverter ele pode trabalhar, nesse caso, de 1.800 RPM até 6.300 RPM. Então é fácil de ter algum batimento de frequência, tá? E propagar algum ruído para o refrigerador. Então, por isso é a explicação, pessoal. A gente tem um tubo de descarga aqui grande, cheio de voltas e molas aqui. Tá? Isso é para atenuar ruído, vibração e pulsação. Tá? No caso do FMS, plataforma pequena, né? Carcaça pequena. Como é que a gente sai dessa cilada aí? A solução nesse caso foi usar um tubo curto, pequeno, de material flexível. Por isso que ele nasceu com esse tubo polimérico. Tá? A mensagem que a gente quer passar aqui, pessoal, é um tubo polimérico que ele está lá dentro do compressor. Né? Então, se eu brasar aqui, né, vou botar uma chama aqui, eu posso danificar aquele tubo. A mensagem, pessoal, é fazer uma brasagem rápida. Tá? Brasagem rápida. Não pré-aqueçam o tubo. Façam uma brasagem na ponta do tubo. Evitem que a chama fique direcionada para a carcaça do compressor. Tá? Pegue uma estopa, pessoal. Paninho úmido, uma estopinha, molha, coloca aqui na carcaça. Tá? Brasagem rápida. Tentem usar uma solda prata, que ela vai dissolver melhor a solda. E está tudo certo. Isso é só uma particularidade para o tubo de descarga. Tá bom? Solda rápida, não tem problema nenhum. Até porque a montadora também fez a brasagem, tá? Então, não é problema.